aspectos positivos. E o que é que acontece? Acontece que durante o século XIX, então, instalado o padrão da Revolução Francesa, aquele padrão de direito, o padrão de magistratura, mas a história continua. A economia vai se diversificar e aumenta o operariado, aumenta também a possibilidade de divulgação dos fatos e das situações. Em parte, nós estamos vivendo hoje uma repetição de um fenômeno parecido. Muita divulgação, então fica-se sabendo de muita injustiça, muita marginalização, e o século XIX viveu esta situação. Lembram-se, quando aparecem, por exemplo, os movimentos socialistas. É quando aparece na França, a França teve uma importância muito grande nisso, um movimento chamado catolicismo social. Esse catolicismo social tinha fundamentos cristãos, era um adepto, propagador do humanismo cristão, quer dizer, a valorização da pessoa humana à luz dos princípios cristãos, e isso provocava o confronto com o humanismo materialista. Mas o dado essencial é que foi crescendo esta noção do valor da pessoa humana. E isto vai ter inúmeras consequências, e uma delas é que no final do século XIX, 1893, o Papa vai publicar a encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica é extremamente importante. É a encíclica que, pela primeira vez, fala em direitos sociais. A encíclica que fala na dignidade essencial do trabalho e do trabalhador. Ela é efetivamente revolucionária, porque ela enfrenta os padrões, então, vigentes. Em todo caso, há ainda muita resistência, chega-se ao século XX. O século XX, já desde o início, foi um século de muita conturbação. 1906, a primeira tentativa de revolução operária na Rússia, que é derrotada, sufocada. Entretanto, as competições econômicas vão crescendo, as injustiças também vão crescendo, marginalizações, e isso tudo vai fazer com que haja a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que foi uma disputa essencialmente econômica, mas uma disputa por padrões de convivência, por espaços, e um dado curioso, interessante: terminada a Primeira Guerra Mundial, é que se vai criar a Organização Mundial do Trabalho. Porque aquela semente lançada pela Rerum Novarum tinha frutificado. E então, desde o começo do século XX, se começa a falar na questão social. Há uma questão social dizendo as injustiças sociais que precisam ser corrigidas. E aqui também, entre parênteses, isso chegou ao Brasil, no período da Primeira República. E nós encontramos documentos em que se diz isso: a questão social é uma questão de polícia. Eles querem ganhar mais, eles querem melhores condições de trabalho, polícia deles. São baderneiros, são perturbadores da ordem. Questão social é uma questão de polícia. Mas aí a história prossegue. Terminada a Primeira Guerra Mundial, já há mais consciência dos problemas de injustiça social, de injustiça em relação a seres humanos. Entretanto, as competições e as ambições crescem muito. E aqui também vou abrir um outro parênteses para chamar a atenção para um dado curioso que é pouco divulgado, pouco conhecido, que entre as duas guerras mundiais, então a ideia de socialismo, a proposta de socialismo já era muito difundida, e aparece na Itália um jovem socialista extremamente radical.
pregando inclusive a luta armada para a implantação do socialismo, e ele é tão radical que é expulso do Partido Socialista e vai criar então o seu próprio partido. Quem foi esse líder esquerdista radical? Benito Mussolini, que foi o criador do fascismo. Eu tenho dito isso e alertado os estudantes. Olha que a extrema esquerda e a extrema direita são muito próximos. Então, cuidado. Né? Pois bem, a história prossegue, vem a Segunda Guerra Mundial, e terminada a Segunda Guerra Mundial, aí começa uma nova fase na história da humanidade. E realmente coisas extremamente importantes passam a acontecer, e isto vai ter consequências muito importantes sobre a concepção do papel da magistratura. Então, para não alongar demais, eu quero lembrar isso, que em consequência das tremendas violências contra a pessoa humana praticadas durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, violências tremendas, por exemplo, contra os judeus, experiências científicas com seres humanos usados como cobaia. Então, por causa disso tudo, terminada a Segunda Guerra Mundial, se implanta um tribunal para julgar os criminosos de guerra. Este dado já é importante, um tribunal. Não se instalou um sistema de vingança. O que se quis é que houvesse julgamento, inclusive dando direito de defesa aos acusados. E o tribunal, o famoso tribunal de Nuremberg, cria uma série de princípios, uma série de preceitos que são fundamentais em termos de relacionamento jurídico, em termos de punição jurídica, em termos de respeito a uma dignidade essencial daquele que merece ser punido e que vai ser punido. Uma nova declaração de direitos, dizendo, não, é preciso corrigir aquelas deficiências, aquele ultraindividualismo, o patrimonialismo da declaração do século XVIII. Então, vamos fazer uma nova declaração dos direitos da pessoa humana. Então, começa essa discussão, vários personagens muito importantes, vários eminentes juristas trabalham na preparação do texto, e aí vai acontecer uma coisa curiosa. A delegação francesa na ONU propõe que o documento se chame Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E os franceses disseram, a França deu precedente, a França foi o primeiro a publicar uma declaração de direitos, então, em homenagem a esse precedente histórico, a nova declaração deve ter o mesmo nome, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na ONU estava uma mulher que era membro da delegação dos Estados Unidos, era a viúva do presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. E Eleanor Roosevelt era muito culta, inteligente, muito firme nas suas posições, e ficou absolutamente indignada. Disse, nada de declaração dos direitos do homem, é declaração dos direitos dos seres humanos. E isso foi muito importante, porque ela usou, evidentemente, ela era americana, falava inglês, uma expressão em inglês, human rights. Human rights são direitos humanos. E isto foi o que prevaleceu e foi que se consagrou, são direitos humanos. E aí nós vamos ver que a Declaração Universal já começa com este aspecto importante, que é a denominação de universal. Ela diz, não é a declaração dos vencedores, é a Declaração Universal dos Direitos, e ficou Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento extremamente importante para toda a humanidade. Eu vou só ressaltar aqui um aspecto que me parece especialmente importante para nós, numa escola de magistratura, é que a declaração contém uma enumeração de direitos fundamentais da pessoa humana e depois, entre outras coisas, diz no artigo 8º, toda pessoa, e veja, não é todo homem, é toda pessoa. Aliás, eu tenho atrevidamente
cobrado isso dos meus colegas, professores de direito, na Itália e na França. O francês insiste em se referir à Declaração da ONU como a Declaração dos Direitos do Homem. E nos livros franceses ela é referida assim. E eu digo a eles, vocês estão errados, vocês estão no século XVIII. A do século XX não é dos direitos do homem, é a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos dos Seres Humanos. E é curioso isso, porque eles são muito resistentes. O italiano fala direito dell'uomo, e eu tive a oportunidade de cobrar publicamente de um colega italiano, e direito della donna, dov'è? E o francês é droit de l'homme. Não, nada, você está fora do tempo. Droit de l'homme era no século XVIII, agora é direitos da pessoa humana, direitos humanos. E além desta afirmação, logo no artigo 1º se diz isso, todos os seres humanos, não é todos os homens, todos os seres humanos, sem nenhuma possibilidade de discriminação, nascem livres e iguais em dignidade e direitos, todos os seres humanos. Não importa a cor da pele, não importa onde nasceu, se é de família rica ou pobre, não importa, é um ser humano. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E há, então, uma enumeração de direitos fundamentais, e o artigo 8º diz isso: toda pessoa tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Toda pessoa tem o direito de receber o apoio, o socorro, a ajuda dos tribunais. Vejam, é um papel extremamente importante que se atribui aos juízes. Antes ninguém tinha falado nisso, mas aí é expresso. Quer dizer, é uma atribuição de responsabilidade aos juízes. Quer dizer, evidentemente é também uma homenagem, um reconhecimento da importância social, mas ao mesmo tempo é a atribuição de uma responsabilidade. Quando diz todas as pessoas têm o direito de recorrer aos juízes, então todos os juízes têm a obrigação de dar apoio quando houver esta violência contra os direitos humanos. E publicada a Declaração Universal, daí a pouco surgem tentativas de resistência à Declaração Universal, e, entre outras coisas, se diz, não, mas é uma declaração, ela não tem eficácia jurídica. E isso depois foi sendo superado. Hoje a própria Corte de Haia, em várias decisões, afirma a eficácia jurídica da declaração. Mas, a par disso, um outro aspecto, e sobre esse que eu queria chamar a atenção, é que, por causa dessa discussão, então, a declaração tem eficácia ou não tem. Surge na ONU a proposta de um pacto de direitos humanos. Pacto aí com o sentido de um tratado multilateral. É um pacto de que muitos ou todos os estados participam e seria um pacto de direitos humanos. Mas aí vai haver uma clara divisão entre os membros da ONU. Os países capitalistas mais avançados, liderados pelos Estados Unidos, dizem isso, não, vamos fazer, então, o pacto dos direitos individuais. Pacto dos direitos individuais. Então, cada indivíduo tem o seu direito, tem o direito à proteção dos seus direitos e, naturalmente, outra vez, aparece com muita ênfase a questão do patrimônio. E, de outro lado, outros estados, e naquele momento a União Soviética teve um papel muito importante, a União Soviética hoje já não existe mais, mas que era o líder dos estados socialistas, a União Soviética disse, não, é uma farsa, é uma hipocrisia dizer, por exemplo, que todos são livres, todos têm o direito de serem proprietários, se eu não der os meios para que as pessoas sejam livres.
se eu não der os meios para que elas sejam proprietárias, e se eu não der os meios para que elas tenham acesso a todos os direitos fundamentais. E daí, então, a afirmação de que era indispensável que, ao lado dos direitos individuais, também se afirmassem os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos econômicos, sociais e culturais. Sem a garantia desses econômicos, só uma parte é que terá acesso aos direitos individuais. Os que não têm meios de acesso aos direitos fundamentais continuarão marginalizados. Então, o direito deles será uma fantasia, será uma farsa. Não houve acordo entre eles e, por esta razão, se acabou decidindo pela elaboração de 2 pactos de direitos humanos. Esse é um aspecto muito importante pelos efeitos práticos. Então, foi feito um pacto dos direitos civis e políticos, que são os tradicionais direitos individuais. Claro, são direitos fundamentais que interessam a todos, o pacto dos direitos civis e políticos. E aí, por exemplo, o direito de não ser preso arbitrariamente, o direito de ser proprietário, o direito de livre expressão, o direito de participar do governo, todos são direitos fundamentais e que interessam a todos. Mas se fez o outro pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. Fizeram 2 pactos, são 2 tratados multilaterais, e aí ficou aberto a cada Estado aderir a um ou a outro. Mas aí, inequivocamente, claramente, eram compromissos jurídicos. E um dado que para nós é importante, o Brasil aderiu aos 2. Custou muito, os pactos são de 66, e o Brasil formalizou a sua adesão em 92. Houve muita resistência, mas acabamos aderindo. Mas o fato é que, com esta adesão, os pactos ganham a condição de norma jurídica vigente no país. Então, o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. E aí vem uma série de direitos, por exemplo, os direitos nas relações de trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, estão no pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. E um dado que é importante deste pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais é que ele diz no artigo 2º: cada Estado parte no presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos fundamentais. E aí se tem discutido muito esta afirmação de que devem progressivamente ir assegurando esses direitos. Quer dizer, porque há o reconhecimento de que, pelas marginalizações, pelos grandes desníveis sociais, não haverá condições de, do dia para a noite, corrigir todos esses desníveis. Mas é indispensável, sim, que haja permanentemente uma destinação de recursos razoáveis e um esforço no sentido de corrigir os desníveis, de assegurar a todos o acesso tanto aos direitos civis e políticos quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais. E com este pormenor é que isto tem sido ressaltado por inúmeros dos grandes teóricos brasileiros. Quer dizer, esses pactos têm força jurídica, são vinculantes. E isso depois acabou tendo desdobramento na própria Constituição brasileira de 88, eu já vou chegando ao meu final, porque há tanta coisa bonita, eu fico empolgado com essas coisas, por isso às vezes eu falo um pouco demais. Mas eu acho que isso tudo tem enorme importância para todos nós. Em todo caso, queria ressaltar isso, que numa rápida referência à evolução constitucional brasileira, a nossa primeira Constituição, de 1824, foi toda baseada no modelo francês.
Quer dizer, e continha inúmeras discriminações, inúmeras marginalizações. Nós demos já um passo avançado com a Constituição de 1891, que foi republicana, adotou separação de poderes, mas ainda foram mantidas muitas discriminações e também um papel muito restrito para a magistratura. Depois vem a Constituição de 34, que conseguiu alguns avanços, mas durou muito pouco. 3 anos depois ela foi substituída por uma carta outorgada. E chega a 46. 46 é uma Constituição que foi feita já sob alguma influência da mentalidade da ONU. Em todo caso, ainda havia o peso da velha tradição, do velho formalismo, e a própria concepção de Constituição e de direito era muito restrita. Quer dizer, isso tudo vai ser modificado a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai gerar, inclusive, um novo constitucionalismo. Só para terem um exemplo do que eu quero dizer com isto, a Constituição de 46, já sob influência do ambiente da ONU, escreveu isso: o trabalhador tem o direito de participar dos lucros das empresas em que ele trabalha. E isso foi muito celebrado. Que bom para o trabalhador, vai participar dos lucros das empresas. Logo vem a teoria jurídica e diz, mas a norma constitucional não é auto-aplicável. É preciso fazer uma lei ordinária para que isso se aplique. E essa lei ordinária nunca foi feita. Nunca foi feita porque a burguesia tinha o domínio absoluto do parlamento, do legislativo. Então, esta norma constitucional nasceu e morreu sem nunca ter sido aplicada. Mas aí vem, então, a Constituição de 88, que traz realmente inovações extremamente importantes. Aí eu queria lembrar isso, porque de fato, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há um novo constitucionalismo. Ao novo constitucionalismo, uma nova consciência de direitos. E isto vai se refletir na Constituição de 88. Mas antes de mencionar alguns pontos específicos da Constituição de 88, eu vou me ater à questão da magistratura. Quer dizer, sob a influência desse novo ambiente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa a surgir uma nova magistratura. E aí eu recomendaria, para quem ainda não teve oportunidade de se ater a isto, que lesse. Me permitam dizer, eu tenho uma síntese no meu livro O Poder dos Juízes, mas o que eu queria dizer é que procurem conhecer os movimentos da magistratura a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, foi extremamente importante um movimento surgido na Itália, com o nome de Magistratura Democrática. Eu tenho vários amigos que participaram deste movimento, tem um deles que hoje está lá ainda na Corte de Cassação, mas foi extremamente importante. E aí se disse isso, um novo direito exige um novo juiz. Então o juiz não há de ser um agente nem do governante, nem de ninguém. Ele vai ser um instrumento da justiça e vai atuar no sentido da efetivação dos direitos fundamentais. Então, se atribui um papel extremamente relevante, extremamente positivo ao juiz, para que os direitos fundamentais estabelecidos na declaração sejam efetivados. E isto nós vamos depois encontrar afirmado em muitos documentos, em vários movimentos da magistratura. Sim, a Espanha vai criar Jueces para la Democracia, que acabou influindo sobre os juízes para a democracia no Brasil. São vários movimentos da magistratura propondo esta atitude de absoluta independência, de absoluta firmeza na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, nesta linha, para concluir, eu quero lembrar
a Constituição, alguns pontos da Constituição de 88, logo no preâmbulo. O preâmbulo diz isso: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. O exercício dos direitos, a efetivação dos direitos. E nós vamos encontrar, então, na Constituição consagrados tanto os direitos civis e políticos, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Quer dizer, isso é novo também em termos de constitucionalismo no Brasil. Até 46 nós tínhamos o capítulo dos direitos e garantias individuais. Não se falava em direitos sociais. E agora a Constituição expressamente fala nos direitos sociais. Ela consagra os direitos individuais, mas está basicamente no artigo 5º. Mas já no artigo 6º ela diz são direitos sociais e faz uma enumeração. E depois nós vamos encontrar em seguida muitas normas afirmando os direitos dos trabalhadores, direitos das relações de trabalho, mas o direito à educação, o direito à saúde, o direito a uma vida digna, o direito à vida familiar, como direitos fundamentais da pessoa humana. E aí nós vamos encontrar um outro dispositivo que eu considero também extremamente importante para nós percebermos esta relação dos direitos humanos nessa concepção moderna, concepção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição. Então, nós vamos ver o artigo 5º da Constituição Brasileira de 88, dizendo isso: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quer dizer, não depende de uma lei ordinária. O juiz pode, sim, se basear diretamente na Constituição. Eu vou mais longe, eu digo pode e deve, porque se é norma constitucional, é norma jurídica eficaz. Então, é preciso, sim, levar isso em conta, é preciso dar aplicação para fidelidade à Constituição e para fidelidade a este novo humanismo que nasce com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu diria isto, que de fato nós temos uma Constituição humanista, uma Constituição que é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que atribui ao juiz um papel de extraordinária relevância para a efetivação desses direitos. E uma última referência que eu quero fazer, que é um reforço ainda nesta linha, nós vamos encontrar no artigo 109, que trata das competências da Justiça Federal, são competências, as causas relativas a direitos humanos, mas depois diz no parágrafo 5º, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, é cabível um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Eu quero pedir licença para fazer uma observação baseada na minha experiência. Eu sou membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é sediado em Brasília, mas que recebe muitas informações e que também sai por aí verificando as situações de violações mais graves dos direitos humanos. E nós verificamos isso, falar com a mais absoluta lealdade, a mais absoluta franqueza, que em algumas partes do Brasil ainda existe uma forte interferência de oligarquias locais, regionais, sobre decisões judiciais. Infelizmente, isso existe. E vejam, isso não é uma acusação ao juiz. Esses dias mesmo a imprensa falou sobre uma sequência de assassinatos de trabalhadores modestos da terra no estado do Pará, e não sabemos de nenhum empresário, de nenhum fazendeiro que esteja sendo processado. Eles realmente têm a proteção das instituições. E, infelizmente, em alguns casos, eu posso dizer, permitam dizer, eu há muitos anos, há quase 30 anos, eu advogo para grupos indígenas.
E eu verifiquei isso de maneira ostensiva, de maneira escandalosa. Quer dizer, como as instituições, e infelizmente em alguns estados, as instituições judiciárias atuam a serviço dos oligarcas. Então, o juiz não é mais o agente do rei, não é mais o agente do burguês, é agente de quem? Deve ser agente da justiça, deve ser agente da pessoa humana que necessita da sua proteção. E o que eu queria dizer para finalizar é que eu circulo permanentemente pelo Brasil. Estou aposentado compulsoriamente, mas recebo muitos convites e gosto muito de ter essa oportunidade, como essa que vocês me deram aqui, de estar aqui em contato com vocês, sentir o ambiente, expor estas minhas ideias, que em grande parte é fruto de uma experiência. E o que eu queria dizer é que, embora ainda haja esses casos isolados, na grande maioria, o Brasil e a magistratura brasileira estão caminhando no sentido da efetivação dos direitos humanos. Esse é um fenômeno universal, a própria explosão do mundo árabe já é uma consequência disso, mas eu fui chefiando uma missão ao norte da Índia, pela Comissão Internacional de Juristas, já estive na China, estive em Moçambique, em vários outros países da América Latina, e o que eu posso dizer é isso: os direitos humanos estão avançando, estão conquistando espaço. Cada vez mais pessoas acreditam que têm direitos e lutam pelos seus direitos. E é nesse sentido que eu disse que nós estamos vivendo um paradoxo, a magistratura sobrecarregada, em grande parte porque há muito mais gente no Brasil acreditando que tem direitos, e há muito mais gente lutando pelos seus direitos. Então é preciso nós todos lutarmos juntos para que a magistratura seja respeitada, que a magistratura seja reconhecida como um instrumento da justiça, um instrumento da dignidade humana, e por isso necessitada de ter todo o apoio para que cumpra com eficiência o seu papel constitucional. Eu queria pedir licença para fazer uma leitura da última frase do meu livro O Poder do Juiz, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos dizendo aqui hoje. Disse, a ampliação das competências do Poder Judiciário com o reconhecimento de seu papel político é um fato já reconhecido no final do século XX. Ser político não quer dizer político partidário, é político da polis, é pela comunidade. Muitos juízes temem a responsabilidade que decorre desse novo papel, preferindo apegar-se a concepções formalistas e comportar-se como aplicadores automáticos da lei escrita em seu sentido literal. É inegável que a nova exigência posta perante o juiz implica uma nova concepção do próprio judiciário, mas, de fato, as origens históricas e a fundamentação sociológica e filosófica da magistratura não justificam e nunca justificaram o apego ao estrito formalismo. Agora, mais do que nunca, é indispensável que os juízes participem ativamente das discussões a respeito de seu papel social e procurem, com serenidade e coragem, indicar de que modo poderão ser mais úteis à realização da justiça. E eu quero, então, cumprimentar a Escola da Magistratura por essa sessão de Londrina, porque abriu esse espaço, fez como que uma provocação à reflexão que, sem dúvida, terá efeitos muito positivos na afirmação do reconhecimento da magistratura como um agente da dignidade humana, um agente da justiça. Muito obrigado. Como já era certo, a palestra do professor Dalmo veio a atender todas as nossas expectativas, relembrando fatos históricos, relembrando que, sem conhecer a história, nós estamos fadados a repetir os nossos erros,
e mostrando um futuro para a magistratura e um futuro da defesa dos direitos humanos. Enquanto a mesa aguarda as perguntas eventuais que os senhores tiverem a formular, eu convido a ex-aluna da escola, do ano de 2008, da 20ª turma, a Patrícia Brits, para fazer ao professor Dalmo Dall'Aria a entrega do certificado por essa brilhante palestra que ele proferiu hoje na Escola da Magistratura, Núcleo de Londrina, e também presentear o professor com os exemplares da nossa revista Direito Vivo, que já está na sua 3ª edição. Valendo-me da minha prerrogativa aqui como presidente da sessão, gostaria de fazer a primeira pergunta ao professor. E, professor Dalmo, uma das questões que mais aflige a magistratura hoje são algumas ações, algumas demandas em que a população, através do Ministério Público, vem ao Judiciário solicitar tratamento médico, solicitar medicamentos médicos. Quando esses medicamentos, esses tratamentos estão previstos no rol oficial, não há dificuldade. Mas muitas vezes o Ministério Público, nessa defesa dos direitos individuais indisponíveis, pleiteia para essas pessoas medicamentos ou tratamentos não previstos nas relações oficiais do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde. E, em contrapartida, vem o Estado e diz: eu não tenho dinheiro para isso. Se eu for atender a essa solicitação, eu não tenho orçamento. Haverá uma influência do Judiciário sobre o Executivo. Ou, para atender essa demanda especial, eu terei que deixar de atender milhares de cidadãos com os medicamentos mais comuns, aqueles que já fazem parte da relação oficial. Gostaria de ouvir um posicionamento do senhor sobre esse tema. Bom, eu queria dizer que eu tenho trabalhado muito com este assunto, até uma coincidência, que minha mulher, que iniciou a sua carreira na área de saúde pública, depois fez o curso de Direito e depois ela, me acompanhando na França, descobriu lá que já havia a disciplina de Direito à Saúde em algumas universidades. Ela trouxe para o Brasil. Ela realmente criou na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, a disciplina de Direito Sanitário. E hoje isso já se espraiou muito, tanto que ela recebeu convite, está dando aula também na Faculdade de Direito. Mas eu digo isso para dizer que eu estou muito envolvido nessas questões da saúde. E às vezes nós divergimos, porque eu acho isto, que se é um direito, e eu lembrei que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais exige a destinação de recursos. Então, nós não podemos aceitar, pura e simplesmente, que um governante diga: não, os recursos não deram para isso. Acabou o recurso, não posso dar. Então, é preciso, sim, examinar cuidadosamente. Aliás, hoje nós estamos no Brasil, pode dizer agora no Brasil, nós estamos discutindo uma série de pontos fundamentais, e um deles é exatamente isto, uma emenda constitucional 25, que previu a aplicação de recursos na área da saúde, mas que ainda depende de complementação, de regulamentação. Então, de fato, eu próprio tenho dito isso, que se alguém vai perante o juiz com uma receita médica, dizendo essa pessoa precisa desse medicamento, a pessoa foi ao dispensário público e não tinha o medicamento. Então, o que eu tenho dito é isso: o juiz não pode mudar a receita, o juiz não pode dizer o médico receitou mal. Quer dizer, mas o problema que existe, e aí está faltando um trabalho, aliás, o setor, desculpem dizer isso, mas o setor que minha mulher trabalha está muito ativo nesse sentido, de fazer uma aproximação, inclusive com escolas de magistratura, com o Ministério Público, para que haja uma troca de informações.
que eu próprio tenho dito isso. Muitos juízes não conhecem a lista de medicamentos essenciais. Não há divulgação suficiente. Então o juiz não pode dizer, esse juiz receitou mal, esse médico receitou mal. E isso cria um impasse, porque, de fato, há casos em que o médico receita, e aí também, dizendo bem francamente, como é necessário, há uma interferência da indústria farmacêutica também. Então, e há médicos que atuam a serviço de determinados laboratórios. Então, é preciso que haja um esforço no sentido de troca de informações, uma ação conjunta, para que os juízes sejam bem informados. Mas, em princípio, a Constituição diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. E aí, lembrando, também mergulhado no assunto, a gente acaba aprendendo uma porção de coisas, que quando se criou a ONU, é um dado até muito interessante, antes mesmo da aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 48, em 46 a ONU criou a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é anterior. E existe um documento básico chamado Constituição da Organização Mundial de Saúde. E nesse documento, nessa Constituição, se fixa um novo conceito de saúde, porque o conceito tradicional era isso: saúde é ausência de doenças. E depois a experiência mostrou, as discussões, que pode não haver uma doença definida, diagnosticada, mas a pessoa não tem saúde. E então a Organização Mundial de Saúde criou um novo conceito, e isto é fundamental, que diz isso: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Estado de completo bem-estar físico, mental e social. E eu tenho discutido isso, inclusive, com um colega de direito constitucional, disse: mas isso é tudo, então. Isso é quase tudo. Por exemplo, as condições em que a pessoa reside. Isso é um problema de saúde. O transporte coletivo, o transporte urbano, a pessoa fica estressada, passa mal, é agredida, é um problema de saúde. Então saúde é tudo? Não, saúde não é tudo, mas é muita coisa. Saúde é muito mais do que a ausência de doença. Então, quando há um problema de saúde, quando há uma receita, recomendação de um tratamento, em princípio, há um dever do Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, é o que está escrito na Constituição. Mas aí é que seria necessário que houvesse uma aproximação entre quem atua na área de saúde e a magistratura e o Ministério Público também, para que esses pontos ficassem esclarecidos e nós tivéssemos, aí sim, uma regulamentação maior. O direito já está na Constituição. Então, é preciso estabelecer alguns parâmetros para a efetivação desses direitos. Professor, teria duas perguntas. Uma referente à questão sobre direitos humanos. O senhor falou da autoaplicabilidade dos direitos humanos. No entanto, recentemente nós tivemos uma emenda que acresceu o parágrafo 3º no artigo 5º, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Tem-se ocorrido interpretações no sentido de restringir a aplicabilidade dos direitos humanos com base nesse dispositivo, e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, como modelar ou interpretar, atribuir significado a esse dispositivo frente à adesão por parte do Brasil aos tratados que o senhor mencionou. E a segunda questão, também com pertinência à atuação jurisdicional, a sua opinião acerca das súmulas vinculantes. São duas questões de extrema relevância. Eu começo, então, pela primeira delas, que é
esse parágrafo 3º do artigo 5º, diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Na verdade, isso teve inspiração numa tentativa de reduzir o alcance da disposição, mas eu acho que foi muito infeliz, porque para ter eficácia jurídica não precisa ser equiparável à emenda constitucional. Basta ser uma lei ordinária, não precisa ser emenda constitucional. O que se diz isso é que se obtiver aquele quórum elevadíssimo, se equipara à emenda constitucional. Mas isso não quer dizer que sem aquele quórum não é aplicável, não é exigível, não tem eficácia jurídica. De maneira que eu acho que essa tentativa de esvaziar foi infeliz, foi mal sucedida. Na minha interpretação, mesmo sem esses 2/5, aprovado pelo Congresso Nacional, ganha eficácia jurídica. E aí, então, é exigível. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da súmula vinculante. E aí também, falando francamente, amigo, eu tenho sérias restrições à súmula vinculante. A súmula vinculante, em grande parte, é uma restrição à independência do juiz. Então, e a gente já tem essa experiência, a súmula nem sempre é amplamente discutida ou reflete um pensamento geral, uma convicção generalizada. Então, por esta razão, é uma das razões pelas quais eu sou contra a súmula vinculante. Mas aí eu vou aproveitar a sua deixa, vou roubar um minutinho para contar uma experiência que eu tive como advogado. Às vezes a gente é tentado a contar experiências. Já que eu vou contar experiência, eu vou contar 2, mas prometo bem rapidinho. Uma delas, jovem advogado, eu já começava a trabalhar com direitos humanos e fui defender um jovem menino de 18 anos, pobre, acusado de furto, um pequeno furto. E eu então fui fazer a defesa. E o juiz, rigoroso, formalista, acabou condenando esse menino, mas a uma pena pesadíssima. E eu, jovem advogado, idealista, eu me senti agredido, achei que aquilo era injusto. E até com o atrevimento do jovem advogado, eu fui conversar com o juiz. Naturalmente, com todo respeito, excelência, essa coisa, me parece que esta pena não é justa. E o juiz, então, todo impertigado, virou para ele e disse: doutor, justiça é problema do filósofo, não é do juiz. O problema do juiz é a legalidade. E isso eu guardei porque eu gostaria que o juiz não dissesse isso. Mas aí, voltando para a questão da súmula, a experiência que eu queria dizer isto é que muitas e muitas vezes eu verifiquei na minha advocacia que um voto divergente foi o começo de uma nova jurisprudência. E eu tive exatamente um caso assim, em que se tratava de era um homem e mulher, era um casal, mas não casado, eram companheiros. Eles tinham adquirido um patrimônio trabalhando juntos. Quando ele morreu, a família dele disse: não, ele que é o chefe da família, está em nome dele, a mulher não tem direito a nada, né? E eu tentei sustentar no tribunal o direito da companheira e fui derrotado, mas houve um voto divergente. E hoje eu